Conexões IPSAT, uma igreja para a glória de Deus. Que bom que você está conosco hoje. Continuamos com esse ministério para nós conhecermos melhor os membros da nossa igreja, os irmãos que estão passando por aqui. Hoje temos a alegria de ter conosco o reverendo Joaquim Calimã, esposo da Anne e pai da Ana, e futuramente, logo em julho, deve estar chegando Dom. Nós agradecemos pela sua presença. Joaquim Calimã, obrigado por você dispor a estar aqui conosco no Conexões IPSAT, e nós estamos aí com esse ministério para que a igreja conheça melhor os irmãos que caminham na IPSAT, né? Então já temos aí a caminhada com os presbíteros, alguns irmãos que se dispuseram a estar aqui conosco, e hoje temos a oportunidade de estar com você. Joaquim Calimã, quem é Joaquim Calimã? Obrigado, então, desde já, Rev, pelo convite. Quero agradecer a você por ter me convidado para estar aqui presente, parabenizar por esse ministério tão legal que tem sido Conexões IPSAT. Eu acho que isso faz muito bem para a igreja, essa comunicação entre os irmãos. A igreja é grande, nem sempre a gente tem o tempo de conversar com todo mundo muito a fundo, e aí aqui a gente pode conhecer e entender um pouquinho melhor aí de cada um. Joaquim é discípulo de Jesus, marido da Anne, pai da Ana e do Dom, e filho da Dona Norma. Dona Norma está lá com a gente também. Filho da Dona Norma. Nascido e criado em São Paulo, capital, na zona norte de São Paulo. Conheci Jesus já bem pequeno e tive essa caminhada toda em São Paulo. Estou em São José já faz 8 anos, vim para pastorear uma igreja e estou formando a minha família toda aqui. E nas mãos de Deus aí para os próximos capítulos da nossa vida. Tá, e a sua chegada aqui foi? A minha chegada na IPSAT se deu em 2022. 2022, chegou na 2 IPSAT. anos aí, quase 2 anos aí, tá batendo na porta, né? Foi agosto de 22, a gente está em junho, e foi uma chegada muito boa. A igreja é muito acolhedora. Vim para visitar apenas. Eu fui numa programação de Dia dos Pais, em agosto, e aí naquele dia algumas ações da igreja me deram convicção de que ali eu devia permanecer por algum tempo, para a nossa família ser pastoreada, cuidada, e para que eu pudesse desenvolver ainda mais o ministério que Jesus colocou na minha vida. Casamento? Casamento 10 anos agora em julho. 10 anos de casado. Foi em 19 de julho de 2014. Conheci a Anne em 2011. Fiz uma viagem missionária com irmãos da igreja dela. E aí na volta, nessa comunhão, nessa visitação das igrejas, eu a conheci e a ouvi cantar. E aí eu me apaixonei. Foi nessa hora que já começou a interessar-se. Aí eu a ouvi cantar. E aí a gente ficou amigos e foi tudo muito rápido. Então Deus já deu a convicção breve assim de que ela podia ser alguém especial na minha vida. A gente conversou, alinhou, orou bastante, e estamos juntos desde então. E o nascimento da Ana? Vai para 13 anos de namoro. E o nascimento da Ana é recente, né? Foi em 2021, o nascimento da Ana. Então a gente já tinha algum tempo de casados já. Nós tivemos um primeiro filho que está com Jesus, uma gestação que não teve continuidade na pandemia, em 2020. E aí, no dia que era para esse nosso primeiro filho estar nascendo, a Anne fez o teste de gravidez e descobriu a gestação da Ana. Então, a Ana é o nosso bebê arco-íris, veio para abençoar a nossa vida. Nasceu dia 21 de novembro de 2021. 21 de novembro. 2 anos e meio aí, esperando o irmãozinho chegar. Certo. Vocês têm uma cachorrinha também? A gente tem a Lili. A Lili. A Lili. A Lili, ela chegou em casa pouco tempo depois da gente casar.
A Anne tinha um pet, onde ela morava. A Anne é natural do Guarujá, eu de São Paulo. E assim que a gente casou, fui morar em São Paulo por conta do pastoreio da igreja local. Tive um convite para já no final do seminário começar a pastorear a minha igreja mãe, a Igreja Cristã Evangélica do Mandaqui, lá na zona norte de São Paulo. E aí então a Anne se mudou do litoral, foi obviamente, né, morar comigo em São Paulo depois do casamento. E ela longe da família, longe do pet, eu entendi que devia fazer uma surpresa para ela. Então, com 3 meses de casado, a gente foi numa feirinha de adoção. Adotaram a Lili. E aí a Lili nos escolheu. Ela que escolheu vocês. Eu queria um outro cachorro. Eu tinha achado bonito um outro cachorro. E aí a Lili na hora levantou, já fez umas gracinhas ali, pediu colo. E aí foi amor à primeira vista. Acabaram levando ela. E são muito ligadas, né? São muito ligadas. E a Lili está conosco desde então. Então vou fazer 10 anos de casado em julho. E por ter nascido num abrigo, tudo muito controlado pela prefeitura. Então a gente tem a data de nascimento da Lili, que foi dia 7 de julho de 2014. Então, no mesmo mês que a gente casou, a Lili estava nascendo. Com 3 meses ela foi para a feirinha de adoção, para a primeira feirinha dela, e nos encontrou lá. Que legal, que joia. Ela tá com quantos anos? Tá? Ela vai fazer 10 agora. Tá com 10 anos já. Olha, uma senhorinha. Já uma senhorinha. Já muito mais calma, corre da Ana. A nossa caminhada também vai na direção da sua vida espiritual, né? A sua espiritualidade, como é que tem sido isso, como é que você tem vivido a sua... para a igreja da IPSAT entender um pouco mais da sua questão espiritual. Sim. Como é que só relacionamento com Deus. O nosso histórico familiar é de tradição católica. Então eu nasci num lar católico, e aí com o tempo a minha família foi se achegando a Jesus. Então os meus irmãos primeiro foram para a igreja por conta de vizinhos e amigos, e então nós fomos depois. Meu pai visitava de vez em quando a igreja, e eu ia junto. Então nisso eu tinha 5, 6 anos de idade. Então eu me considero que cresci na igreja, porque quando eu entendi a fé já era a fé protestante. Mas me lembro ainda dessa época, né? Por perder o meu pai aos 7 anos, então a minha mãe se apegou ainda mais à igreja local, né? Uma história interessante, inclusive, porque o meu pai fazia visitas à igreja. Ele não era frequente à igreja. Meu pai tinha vício no cigarro e tinha tido anos na luta contra o vício da bebida. E quando eu nasci, o meu pai já estava bem. Ele tinha largado o seu vício, ele tinha frequentado os Alcoólicos Anônimos na igreja católica. E nesse momento, então, nessas visitas, a minha família descobriu o câncer do meu pai, câncer na faringe. E o nosso pastor, na época, o pastor Sérgio Paulo, irmão da nossa irmã Sônia, membro da nossa igreja, ele nos fez uma visita, e ali ele pregou o evangelho diretamente para o meu pai, que não estava nada bem de saúde. Meu pai se entregou a Jesus naquela noite, e o pastor Sérgio Paulo então foi para casa. E aí foi praticamente o tempo dele chegar em casa e receber uma ligação de que meu pai havia partido. Olha. E aí a nossa família marcante, então, foi muito marcante. E a nossa família então permaneceu na igreja local. E aí nesse interim de entender melhor o que havia acontecido com meu pai e aonde ele estava, a minha irmã me evangelizou, me ensinou o caminho da cruz. E então quando o pastor Sérgio Paulo fez um apelo naquele tempo na Igreja Cristã Evangélica do Mandaqui, eu com 7, 8 anos de idade, então levantei a mão e fui lá na frente, dizendo: eu quero que Jesus more no meu coração. E aí foi assim que se deu meu início na caminhada espiritual. Que legal. Pude continuar na igreja local e firmei os passos na adolescência. Precisei fazer algumas mudanças de casa, e aí eu voltei então para aquele mesmo bairro, para aquela mesma igreja, aonde então eu
me envolvi ministerialmente e fui descobrindo o meu chamado, fui entendendo que o que Deus tinha para a minha vida era isso, era cuidar de igreja, era cuidar de pessoas, era trabalhar para Ele onde quer que fosse e com quem fosse. E aí chegou no chamado, né? Chegou no chamado. Para o ministério pastoral. Foi. Eu havia começado algumas faculdades, então eu fiz educação física, e aí eu havia deixado a educação física. Foi um período onde eu me distanciei do Senhor. A minha mãe tinha descoberto câncer de mama naquele tempo. A gente está falando aí de 2006, eu tinha 20 anos de idade. E aquilo foi muito assustador para mim. E aí, com a influência dos amigos da faculdade naquele tempo, então eu fui conhecer essa vida fora do Evangelho e pude ali me distanciar do Senhor, mas estranho e por incrível que pareça, o Senhor ele não se distanciou de mim. Então eu ainda ouvia a voz do Espírito falando comigo, eu entendia os alertas no meu coração, onde eu deveria ou não estar. Então eu tive uma virada de chave naquele momento, porque eu estava longe dos caminhos do Senhor, frequentando as noites de São Paulo, quando dentro de uma danceteria, de uma casa noturna, eu ouvi uma voz audível dizendo a mim que não era ali que eu deveria estar. E quando eu ouvi essa voz, eu olhei para os lados e eu não vi ninguém. E eu entendi que era Deus falando comigo ali, que eu não deveria estar naquele lugar. Então, algum tempo depois, eu tive uma experiência com o Senhor dessa maneira, sobrenatural, onde o Senhor estava, de fato, firmando os meus passos. Nessa volta, então, para os caminhos de Jesus, eu fui equipar na Palavra da Vida, lá no Paraná. Eu comecei a me envolver mais com as coisas do Senhor, mas eu precisava dar seguimento à minha caminhada profissional também. Então eu havia iniciado a administração de empresas, já estava trabalhando na área, estava engajado e me firmando os passos, até que eu entendi, eu me vi num escritório parecido como esse, na frente de um computador, e da mesma maneira eu entendi Deus falando ao meu coração que havia chegado o momento de eu começar a viver integralmente para Ele. Naquele tempo, na minha igreja local, nós tínhamos uma semana diferente no mês de julho, que a gente chamava de Semana de Inverno, onde vinham preletores e outros grupos de louvor. E um desses preletores, então, foi muito usado por Deus na mensagem daquela noite, e depois de ouvi-lo, eu tive plena convicção de que eu deveria entrar no seminário. Fui conversar com esse pastor é um pastor batista, trabalha no Mackenzie lá, o pastor Cristiano Camilo Lopes. E depois de 10 minutos de conversa, o pastor Cris disse assim para mim: Joaquim, eu conheci você agora, faz 10 minutos, mas nesses 10 minutos eu já entendi que Deus te fez pastor. O que você precisa é ir para o seminário, para que Deus te dê as ferramentas e os instrumentos para que você o sirva como você deve servi-lo. E então naquele momento eu larguei tudo, eu tranquei a faculdade, eu pedi demissão do meu trabalho, e aí eu fui me dedicar integralmente ao estudo da palavra do Senhor. Isso foi que ano? Isso foi em 2010. 2010. Foi no meio do ano de 2010. Em agosto eu já estava matriculado no Seminário Teológico Betel Brasileiro. Betel Brasileiro. Isso, é um seminário onde se formou Jonas Madureira, a irmã dele, a Mariu, foram meus professores lá também. E o meu pastor dava aula lá naquele tempo, há muitos anos, aula de homilética. Então a orientação foi para que eu fosse para lá, ou fosse para o seminário da denominação, que ficava em Anápolis, Goiás. Pelo fato da minha mãe ser viúva e eu ser o último filho, então eu entendi que devia fazer um seminário como faculdade, não um seminário interno. Próximo ali, né? Para ficar próximo a ela e poder dar um suporte necessário para ela. Foi assim o chamado e início ministerial. A caminhada do ministério. A sua chegada na IPSAT, né? Deus deu a oportunidade para você estar junto com a gente, né?
essa conexão aí com a IPSAT Vida Comunitária, como é que você chegou, o que você já fez ali e a sua relação com nossos irmãos. Fala um pouco aí dessa caminhada. Essa caminhada foi especial, pastor. Uma caminhada boa, uma caminhada agradável e uma chegada especial. Enquanto eu pastoreava uma igreja da minha antiga denominação, a minha sogra entendeu que deveria congregar numa igreja próxima à casa dela. E ela mora a 2 ruas da igreja. E aí, caminhando pelo bairro, então ela viu a igreja. Ela viu a igreja presbiteriana do Jardim Satélite, parou na frente dela, olhou para ela, e naquele momento o presbítero Alexandre estava por ali, e já puxou ela para conversar, e ela disse que naquele mesmo dia ele falou, não, vem conhecer o pastor, e aí já desceu, conheceu o senhor, teve uma conversa ali, e entendeu que deveria congregar ali, né? Mãe de um pastor presbiteriano, conversou com ele, teve o apoio dele, então ela entendeu que deveria estar ali. A outra igreja onde eu pastoreava ficava um pouco mais distante, e a minha sogra queria essa independência de ela poder ir às tardes, quando fosse necessário, e não precisar ficar dependendo de uma carona ou de táxi. Naquele tempo não tinha ainda Uber, não estava chegando ainda em São José. E então ela foi para o Jardim Satélite. Quando nós passamos então por uma outra igreja e tivemos ali um momento de frustração, como mencionei no início, a gente foi visitar porque era a igreja da minha sogra. Foi com Célia lá. Isso. Então ela falou assim, olha, vai ser gostoso, uma programação especial de Dia dos Pais. E eu fui, e nisso nossa irmã Regina havia conversado com a minha sogra e ela já tinha alinhado algumas questões de homenagem para o Dia dos Pais. E então naquela manhã a gente teve uma aula separada só para os pais, que foi ministrada inclusive pelo reverendo Sérgio, e no final tivemos um vídeo de homenagem aos pais. E para minha surpresa, estava ali o vídeo da minha filhinha, com a minha esposa, e a minha foto estava no mural, e eu me senti em casa naquele domingo. Marcante. Então foi muito marcante, disse a Ana, falei assim, olha, entendo que Deus esteja nos conduzindo para esse lugar. E ela entendeu da mesma maneira. Foi então que a gente foi abraçado não só pela igreja, mas pelo Senhor. Então a gente se sentiu bem pastoreado, bem recebido naquele momento. E aí é natural, né, pastor? Eu faço um pouco de tudo dentro da igreja de Jesus. Começou a trabalhar. Então eu não consigo ficar parado muito tempo. Logo o reverendo Igor já estava iniciando a sua jornada de viagens, né, para conseguir o sustento para o campo, etc. Pediu para que eu assumisse a sala da escola bíblica dominical, que ele lecionava, então fiz isso por um tempo. Depois comecei já a atuar ali no louvor e fui convidado gentilmente pelos meus colegas então a compor a liderança do louvor. Esse ano a gente está com a UPA, então ficar parado a gente não fica, a gente faz de tudo um pouquinho, sempre que há necessidade que os irmãos precisam, a gente está à disposição. Junto com isso você também é professor, dá aula na escola. Sou professor, foi uma jornada inesperada. Nos tempos de seminário, muito se falavam já, na minha época, muito se falava já a respeito de ministério bivocacional. E eu nunca entendi dessa maneira. Eu nunca entendi que devia dividir o meu tempo trabalhando num meio que é chamado secular e também pastorear a igreja local. Eu entendi que eu não daria conta, que não era esse o chamado que Deus havia me dado. Contudo, eu fui pregar num acampamento, certa vez, num acampamento sobre louvor, com o Ministério de Louvor, falando sobre esse assunto especificamente, numa dessas igrejas daqui de São José dos Campos, e lá estava a diretora da Escola Cristã Batista Regular. E ela falou assim para mim, olha, eu gostei do jeito que você prega, o modo como você fala, acho que você alcança muita juventude, vai visitar a nossa escola um dia? Vai tomar um café com a gente? Falei, vou sim, vamos combinar. E aí fica nesse vamos combinar do brasileiro, que não combina nunca. Isso foi em janeiro. Quando chegou em outubro, então ela me convidou oficialmente para
para pregar no culto da Reforma. E aí eu fui, conheci a escola, preguei no culto da Reforma, mas eu não imaginava que naquele momento a escola estava me conhecendo e me sondando para uma futura posição lá dentro. Eu achei que era só um convite para literalmente conhecer a escola. E então, passado alguns meses, em janeiro, ela me liga, ela disse: olha, lembra que você veio conhecer a escola, a gente gostou muito de você, a gente queria que você ficasse aqui com a gente, que você viesse mais vezes aqui. Eu falei assim: quando você precisar, eu estou à disposição. Ela falou: não, você não entendeu, eu quero que você assuma as salas e ensine a Bíblia para os nossos adolescentes. Então foi dessa maneira, eu tomei um susto, fui lá para uma reunião, tive um bate-papo com ela, com o pastor Sacha também, da Igreja Cristã Maranata, e aí, Igreja Batista Maranata. E aí nisso, eu tô lá desde então, desde janeiro de 2019, esse é meu 6º ano lecionando, aula de ensino religioso e orientação à vida familiar. São 6 anos falando de Jesus para os adolescentes. E aí eu entendi melhor essa questão do ministério bivocacionado. Né? Quando a gente está na escola, a gente entende ali como um enorme campo missionário. Filho de crente não é crentinho. Né, pastor? Eles estão dentro conosco, fazem parte da aliança do Senhor, como a gente crê. Contudo, eles precisam ser alcançados e ensinados a respeito do amor de Deus. E a gente tem o privilégio aqui no Brasil de ter escolas confessionais e poder abrir a Bíblia e falar de Jesus, mesmo no período onde eles estão estudando outras matérias. Lá nós usamos a cosmovisão cristã, então todas as matérias e todos os professores são cristãos e aptos ali a adaptarem e conversarem com os alunos a respeito das coisas de Deus dentro de sua matéria. Seja matemática, português, história, ciências, educação física ou o que for. E aí, comigo é um pouco mais aprofundada essa questão do ensino bíblico mesmo. Então é um privilégio poder estar lá, poder ensinar os adolescentes. É um desafio enorme, né? A gente lidar com essa geração atual de adolescentes, mas a gente entende que foi o Senhor que nos conduziu, Ele que nos dá força diariamente. A equipe lá é como uma família muito especial. Então eu louvo a Deus por poder também participar como professor e descobrir esse outro chamado na minha vida, né? Não só como pastor, mas como um professor. Agregou o seu ministério pastoral, né? Veio somar, né? Acrescentou muito, né? Muito. Deixa a gente mais desenvolto, traz a gente mais para a realidade do dia a dia. Né? Parece-me que quando a gente fica apenas no pastoreio, a gente corre o risco de não se lembrar de como é o dia a dia do mundo atual. E quando a gente está inserido ali no mercado de trabalho, seja como professor ou fazendo qualquer outra coisa, a gente se lembra ainda mais do quanto é necessário nós pregarmos o Evangelho para as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus e para aquelas pessoas que ouvem dominicalmente falar de Jesus. Assim, o Evangelho precisa ser pregado. Com certeza. Vamos caminhar então para nossas características pessoais aqui. Uma música que você escolheu, assim, uma música que marca a sua vida. Qual seria a música que você tem marcante aí? Eu disse a vocês há pouco tempo atrás como que se deu o início do meu chamado. Então, eu estava trabalhando já numa empresa com administração, estava estudando sobre isso e Deus falou comigo naquele momento que eu deveria deixar tudo isso e me dedicar integralmente ao estudo da palavra. Naquele momento, eu me lembro de uma música, de ter ouvido uma música na rádio que foi marcante. Eu estava num momento de almoço e ouvindo música enquanto isso. E então tocou uma música que é da banda Resgate. E essa música chama Depois de Tudo. E ela diz assim no refrão: eu sei onde tudo começou. E quem eu sei é fiel para terminar. O mal, eu sei bem por que passei. Atravessar o deserto e depois de tudo ainda crer na promessa. Então essa Resgate. música do Resgate, ela marcou muito o meu ministério e a minha vida como um todo, né? Uma música muito especial que sempre que eu ouço acaba ali me emocionando um pouco porque lembro daquele ano de 2010 onde Deus me
puxou, me fisgou e disse: é agora que o ministério que eu prometi para você há tanto tempo vai começar a ser cumprido. Nós vamos começar por aqui, né? Um texto bíblico que marcante para você. Texto marcante demais, foi ensinado a mim pela missionária Durvalina, que era a reitora do meu seminário, e Atos 20, 24, que diz assim: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Esse é o versículo que tomou o meu coração desde os tempos de seminário e até hoje. Texto marcante para nosso comprometimento com Deus, né? Isso. E uma oração que marca a sua vida, que você acha marcante para você? O texto sagrado, ele nos apresenta diversos momentos de oração. E seria ilusório eu escolher um deles e dizer que um deles me ensina mais do que outro, né? A gente se lembra de orações de Moisés, as orações de Davi, me lembro muito da oração de Jesus, falando com o Pai. Ele nos ensina tanto a respeito ali de como deve ser a nossa vida de oração, o nosso tempo com Deus, sobre se retirar para falar com Deus, sobre ter um tempo a sós. Mas a oração que eu escolho, pastor, é uma oração pessoal. Eu peço todos os dias para que Deus me dê força para tentar ser mais parecido com Jesus, cada dia que passa. Então, o meu objetivo é que as pessoas, quando olhem para mim, elas possam enxergar o caráter de Cristo. Falho miseravelmente nisso todos os dias, por conta do pecado. Mas a minha oração é constante, para que Deus abençoe a minha vida, com força e capacitação para eu buscar e continuar buscando ser cada dia mais parecido com Jesus. A Ana já faz as suas orações agora. E aí ela faz sozinha as suas orações. E a gente ensinou dessa maneira: Senhor Jesus, obrigado pela saúde, pelo alimento e pela família. Amém. Essa é a minha oração também. Tá. A Anne já tem um jeitinho dela, né? Eu me lembro que foi? A Leoni estava doente, quando a gente foi visitar vocês, e ela ficava orando pelo Leoni. Cuida da tia que está doente. Pelo pé da Elisa. Pé da Elisa, ora pelo pé da Elisa. Pelo pé da Elisa. Ela, o pé da titia tá dodói. Tem que orar. A gente falou isso num domingo pra ela. A Elisa mostrou o pé para ela. E aí na segunda, na hora do almoço, a gente orou desse jeitinho, pelo alimento. Quando terminou a oração, ela: não, papai, tem que orar pelo pé da titia que tá dodói. Eu falei: olha só, cabecinha. Você tem razão. Sensacional, né? Um conselho para a igreja, um conselho que você dá para a igreja. Puxa vida, né? Que responsabilidade dar um conselho para a igreja de Jesus. Mas a gente faz isso, né? Sempre com base nos textos sagrados. E o meu conselho é para que a igreja guarde o seu coração. Para que a igreja continue guardando o seu coração. E assim como eu oro, que a igreja busque cada dia mais ser parecida com Jesus. A Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite é uma igreja muito especial. É uma igreja que tem inúmeras possibilidades, e agora ainda mais com as novas construções, com o templo novo. E esse templo novo, ele não está chegando apenas para embelezar a nossa rua, não é? E apesar de embelezar a nossa rua, o templo novo chega com inúmeras possibilidades de serviço ao Senhor. Então, meu conselho à igreja é que se dedique ao serviço ao Senhor, que vista a camisa e que possa trabalhar com afinco para que aqueles que foram eleitos pelo Senhor possam conhecer Jesus através da sua vida. Que você possa ajudar o reino enchendo aqueles bancos de pessoas lá. Esse é o meu conselho para a igreja, pastor. Amém. Assim seja, né? Suas palavras finais com a igreja. Agradeço de novo ao Senhor, primeiramente, não só por esse convite especial, mas por toda essa caminhada aí de 2 anos, pelo pastoreio, pela recepção, pela minha condução à Igreja Presbiteriana do Brasil. O Senhor tem grande parte nisso, e eu sempre, como eu já te disse, sempre vou ser muito grato ao Senhor por isso. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado à Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite, que também me acolheu minha família, e
tem me abençoado sobremaneira, né? Aqueles irmãos passaram a ser nossos irmãos queridos, nossos amigos queridos, são os tios e tias da Ana e também vão ser tios e tias do Dom lá, né? Então, muito obrigado por toda a acolhida, muito obrigado por entenderem aí a vontade do Senhor através da nossa vida dia após dia. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Reverendo Joaquim Calimã e Anne, Ana, Dom e a Lili, a família maravilhosa que está aí conosco já há algum tempo. Que Deus esteja abençoando vocês. Amém. Uma alegria tê-lo conosco aqui no Conexões IPSAT. Conexões IPSAT vai chegando ao seu final. Você pode escrever para nós aqui, mandar sugestões nesses endereços que vão aparecer aqui ao meu lado. Você pode enviar sugestões e falar com respeito a esse ministério para que a gente possa desenvolver cada vez mais. Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite, uma igreja para a glória de Deus.